Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Quando estão felizes nessa noite, irmãos, glória a Deus. Amém, os irmãos que estão trouxendo a Bíblia Sagrada, por gentileza, vamos abrir ela no livro de Salmos 119 e o verso 126. Salmo 119 e o verso 126. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu pego de surpresa, que eu pensei que ia passar mais tarde ali. E aí eu falei que ia fazer uma live, inclusive agora os irmãos lá no congresso estão olhando agora. Quero mandar também já um salve lá para os irmãos na minha congregação, ali nos Vales, na cidade de Brasília. Minha mãe também está me olhando agora, né, irmão? Aí, graças a Deus pela internet, né? E a pessoa que está longe pode ver a gente um pouco mais perto, né, irmãos? Quero mandar um beijo para minha mãe, que está me olhando, meu pai está me olhando agora, tenho certeza. Para a minha pastora, que está me olhando nessa hora também. Amém? E que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Salmo 119, e o versículo de número 106. Todo mundo achou, irmãos? Amém, igreja? Salmo 119, verso 126. Apenas esse versículo, amém, irmãos? Para nós nos basearmos aqui na palavra hoje. Vamos ler o texto sagrado, amém? Amém. Nos fala assim, irmãos: já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrado ou quebrantado a tua lei. Vou repetir mais uma vez: já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Agora a igreja vai repetir esse versículo comigo, amém? Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Isso aqui não é somente um versículo, é uma oração, amém, irmãos? E os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Eu não sei se tem alguém, só que eu estou conseguindo ligar no celular. Amém? Então, depois não ficar muito silêncio, né, irmãos? Botar um fundo musical, e o meu está fazendo a transmissão ao vivo. Amém. Amados em Cristo Jesus, nessa noite nós estamos reunidos na presença de Deus, não apenas para sair da nossa casa e uma vez mais adentrarmos por essa porta e sairmos da mesma maneira, pois é certo, como Deus vive, que aqueles que vêm com a intenção e o desejo de buscar uma bênção de Deus, tão certo como aquele que fez os céus e a terra, e é fiel para nos abençoar aqui nessa noite. A gente vista que Deus só pode operar na vida de uma pessoa se essa pessoa acreditar e ter fé e receber aquilo que a sua alma deseja de Deus, aquilo que o seu coração espera receber da parte de Deus. Amém, igreja de Jesus? Então, nesta noite aqui, quantos creem que vão sair abençoados com a presença e o poder de Deus? Levante sua mão, quero ver. Você crê em nome de Jesus? Então é tão certo que você vai receber uma bênção da parte de Deus. A gente vista que toda vez que nós chegamos dentro da presença de Deus ou dentro do santuário de Deus, nós, o que servimos a eles, o que servimos a Deus, nós devemos manter o respeito pelo Pai e respeito pelo Criador e pelos céus e a terra. Toda vez, um pouco mais claro, a gente vista que nós devemos respeitá-lo. Nós devemos entender que aqui, quando nós estamos reunidos, Jesus falou que aonde nós estivermos reunidos, Ele estaria presente através do Espírito Santo dele. E aquele que fez os céus e a terra está neste momento assentado no alto e sublime trono, está olhando para cada um de nós aqui. A gente vista também que a Bíblia vai dizer que quando nós estamos reunidos, há um anjo de Deus que está neste lugar, e esse anjo está com a sua caneta anotando tudo o que nós fazemos e tudo o que nós falamos. Então prestai atenção ao anjo de Deus aqui neste lugar, que ele está escrevendo tudo o que você está fazendo, tudo que você está falando e tudo que você está fazendo dentro da casa da igreja de Deus.
Então a Bíblia fala que ainda quando você adentrar os seus pés na casa de Deus, por favor, tenha respeito e reverência à morada de Deus, ao Deus eterno. Amém, igreja de Jesus? Então nessa noite aqui, abra sua boca para glorificar, porque Ele está presente em nossa vida. Eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo a palavra de Deus, e já é tempo de operar, ó Senhor, pois eles têm quebrado a tua lei. Todas as vezes em que nós nos reunimos na presença de Deus, Deus está disposto a dar uma bênção tal para mim e para a sua vida. O maior prazer de Deus é abençoar os seus servos, é abençoar o seu povo quando se reúne e glorifica o nome dele. Quando eu olho aqui o Salmo 119 e no verso 126, eu vejo que o salmista está dizendo que já é tempo de Deus operar, porque muitos têm quebrado a lei de Deus, muitos têm quebrado a lei do Senhor. Toda vez que nós entramos na presença de Deus, Deus faz como um médico para mim e para a sua vida. Ele pergunta: o que é que você veio buscar? O que é que você precisa de receber a presença de Deus? Hoje, aqui nessa noite, essa igreja aqui se transformará num grande hospital do Senhor para tirar todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. E aquele que estão dispostos a receber o bastão de Deus, a gente vista que Deus mandará os anjos deles com a brasa, com a tenaz na mão, e passarão no meio da igreja para sarar as nossas vidas. Amém, igreja de Jesus? Quando eu olho aqui a palavra de Deus, eu vejo que Deus, quando se faz presente no meio dele, eu vejo que Deus é como um médico. Todas as vezes em que nós estamos doentes aqui na nossa carne, a gente vai aonde nós podemos termos aquele que pode nos dar a cura. Todas as vezes que nós ficamos enfermos da nossa carne, nós corremos para o médico. E quando nós chegamos dentro de um hospital, o médico ele faz algumas perguntas para nós. Ele pergunta: o que é que nós estamos sentindo? O que é que está acontecendo? Que enfermidade é que está sobre o nosso corpo? É exatamente assim que Deus nessa noite vai fazer na minha e na sua vida. Ele vai perguntar: o que é que você está sentindo? O que é que você está passando? O que é que você precisa de receber dele? Amado em Cristo Jesus, só pode receber da paz de Deus aquele que acredita, aquele que está pedindo para Deus, e aquele irmão caetano que acredita que Deus que fez os céus e a terra ainda é o mesmo Deus que opera, que operou no passado, é o mesmo Deus que está operando aqui nessa noite, e Ele vai operar na tua vida. O Espírito do Senhor, irmão, vai falar da tua vida, irmãos. Aleluia. Já é tempo de operar isso, porque muitos têm quebrado a lei do Senhor. Por onde eu tenho passado, já tenho ido no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, tenho pregado a palavra de Deus, mas em todos os lugares que eu vou, infelizmente a minha alma tem visto pessoas que estão dentro da igreja, mas que falam de Jesus dentro da igreja, louvam a Jesus dentro do culto, falam de Jesus dentro do culto, oram a Deus dentro do culto, mas quando sai de quatro paredes, a sua vida é emprestado ao inimigo das nossas almas. Não tem uma vida no altar, são apenas pessoas. Eu conheço muitas pessoas, amados, que têm uma vida apenas até as pessoas olham e falam: olha, aí está um homem de Deus, aí está uma mulher de Deus. Mas quando chegam dentro das suas casas, são homens que não respeitam as suas esposas, são esposas que não respeitam o seu marido, são pessoas que entregam quando estão dentro da igreja, louvam e glorificam a Deus, mas quando saem dentro dos quatro paredes, quando estão lá fora, eles que ninguém mais vê. Quando estão dentro das suas casas, no oculto, empresta a sua boca para falar todo tipo de maldições e todo tipo de palavrão. Amado em Cristo Jesus, se há alguém aqui no nosso meio que está com essa síndrome, em nome de Jesus Cristo vai descer sobre a tua vida. O Espírito de Deus vai tirar, arrancar este mal da tua vida e colocará a presença do Espírito, porque você precisa nascer de novo, irmão. Toda vez que algum cristão, toda vez que algum crente emprega a sua boca a amaldiçoar, ou a maldizer alguém, ou então a blasfemar com toda sorte de palavrões, isso não provém do Espírito de Deus, mas isso provém do Espírito ruim. Então, em nome de Jesus Cristo, o Deus, o Espírito Santo, vai pousar sobre a tua vida aqui, irmão, vai transformar a tua vida, não somente de aparência, mas vai fazer uma operação divina
ilumina e vai tirar todo o mal, e você vai ver a glória de Deus mais uma vez mais intimamente, irmãos. Tenho visto muitas pessoas assim, igreja de Jesus. Eu conheço muitas pessoas assim. Infelizmente, muitas pessoas têm quebrado a lei de Deus. Muitas pessoas têm feito com que o Evangelho de Deus seja vituperado. Muitas pessoas que eu conheço estão trazendo escândalo através do nome de Jesus Cristo. E toda vez que uma pessoa é mista, como Jesus falou, é mista, é necessário que o escândalo venha. Mas ele também deu uma certa, ele falou uma palavra, é necessário que venha os escândalos. Mas ai porque naquele que vê os escândalos, irmãos, ai porque naquele que vê os escândalos, ai naquele que está na igreja, ai naquele que está na igreja, mas quando sai da igreja, quando sai dessas quatro paredes, a sua vida não é uma vida de santidade ao Senhor. Deus vai requerer da minha e da sua vida toda a ação que nós fazemos, irmãos. É por isso que lá naquele grande dia, quando Deus abrir o grande livro da minha e da sua vida, e vai estar escrito todas as coisas que nós fazemos, todas as ações que eu e você fizemos, sendo elas boas e sendo elas maus. Louvado seja Deus. Naquela hora lá, irmãos, não vai ter como nós fugirmos, não vai ter como essas pessoas fugir, não vai ter como essas pessoas pedir clemência, não vai ter como essas pessoas chorar, não vai ter como essas pessoas se arrepender mais, porque o tempo de se arrepender, o tempo de fazer as coisas que agradam a Deus, é quando nós estamos aqui nessa terra. É o tempo de nós abraçarmos a Deus, é o tempo de nós emprestarmos a nossa vida para o reino de Deus Jesus Cristo. Deus ainda está à procura de homens e mulheres ainda que tenham dentro do seu coração o desejo de ser um arauto de Cristo, o desejo de ser um homem ou uma mulher de Deus para fazer coisas especiais para Deus, irmão, para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Deus ainda é o mesmo, irmãos. Deus não mudou ainda. Já é tempo de operar ao Senhor, pois muitos têm quebrado a lei do Senhor. Mas nessa noite aqui, o Espírito do Senhor vai nos fazer entender, amado, o que é que o salmista está pedindo para Deus. O salmista está pedindo, Deus, é tempo de operar. Então vamos lá. Então escute mais um pouquinho. A gente vista aqui, quando nós estamos dentro de um hospital, quando nós estamos, irmão Joaquim, enfermo do nosso corpo, corremos para o hospital. Assim também é um crente. Toda vez que o crente está enfermo na sua alma, toda vez que o crente tem a sua alma dolorida, toda vez que nós estamos com a nossa alma angustiada, toda vez que nós estamos precisando de uma bênção, de um milagre da paz de Deus, nós corremos para o grande hospital, que é o trono aonde Deus habita, amados, em Cristo Jesus. E quando nós nos prostramos na presença dele, Deus também faz nessa noite aqui. Eu quero que vocês tenham aleluia, louvado seja Deus. Eu quero que vocês compreendam que assim como o médico pergunta para você o que você está sentindo, o Espírito do Senhor também pergunta para você o que é que você está sentindo, o que é que você precisa da paz de Deus, aonde é que está doendo, o que é que você está precisando da paz de Deus. Deus, irmãos, ele só opera quando nós abrimos a nossa boca. Deus, ele só manda um lá do alto do céu, ele só manda um milagre, é quando nós abrimos a nossa boca e confessamos a Deus o que é que nós precisamos, amados. Quando nós entramos dentro da casa de Deus, e quando nós apenas vem para a igreja e fica com a nossa boca fechada, da mesma maneira que você entrou, da mesma maneira você vai sair também, da mesma maneira que você entrou com seus problemas, se você ficar com a sua boca calada, você também vai sair com esses mesmos problemas, porque ninguém aqui, amados, ninguém aqui pode, aleluia, fazer o que Deus pode fazer. Mas se você nessa noite aqui abrir o seu coração, abrir a sua boca, glorificar a Deus e falar para Deus o que você veio buscar, Deus lá no alto céu mandará a nuvem da glória de Deus e mandará a bênção sobre a sua vida, amados. Deus está aqui no nosso meio, irmãos. Deus está no nosso meio e Ele vai operar aqui, irmãos. E Ele vai operar daqui a pouco. Olha, amado, quando eu vejo a palavra de Deus, quando eu vejo Deus operando, falando de operações, amados, Deus ainda é o mesmo ontem, de hoje e eternamente. Eu estava numa vez num culto, amados, em Cristo Jesus, obrigado, irmão. Eu estava num culto, era
Era no culto dia de sábado. Louvado seja Deus. E a igreja estava, nesse tempo eu não era missionário ainda. Mas Deus, quando olha lá no alto do céu, mas Ele não olha a gente pelo cargo eclesiástico. Deus não olha lá no alto do céu a gente como missionário. Deus, quando olha lá no alto do céu, Ele não vê ninguém escrito pastor, não vê ninguém escrito como apóstolo, como diácono, não. Quando Deus liga lá no alto do céu para mim e para a sua vida, Ele vê na nossa vida a palavra servo inútil, que precisa fazer muito mais para agradar o seu Senhor. Nós temos que ser servo, é debaixo da oração, ainda debaixo do joelho ainda, que o servo de Deus ainda busca poder e autoridade do Espírito de Deus. E aí, irmãos, e eu estava lá na igreja, era no dia de sábado. Aleluia! Pastor, era um dia de sábado, pastor, não. Era um dia de culto de Santa Ceia. E aí, irmão, a igreja estava cheia e eu sentado nas cadeiras finais. E na hora do culto, de repente, eu ouvi a voz do Espírito. O Espírito do Senhor falou: filho, hoje eu vou te usar aqui nesse lugar, porque eu vou batizar a pessoa com o Espírito Santo e vou trazer renovo na vida de pessoas aqui, irmãos. E aí, irmão, fiquei ali no meu canto ali. E de repente, irmão, a igreja estava cheia e eu não era ainda apenas irmão, mas já era servo do Senhor. Porque quando Deus quer usar alguém, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no lugar que Ele quer, bem? E ali, irmão, me deram uma oportunidade. E aí eu peguei o microfone e falei: irmãos, Deus hoje aqui nessa noite fará uma obra que só Ele pode fazer. Vai batizar a pessoa com o Espírito Santo e vai renovar a vida de pessoas aqui. Quando Deus quer operar, Ele opera. E de repente, irmão, quando eu estava renovando o hino a Deus, de repente, irmão, eu olho na frente da igreja, irmão, na primeira cadeira da frente, eu olho o retorniço. Na frente, estava sentado com uma irmãzinha, uma senhorinha. Eu acho, irmão, que aquela senhorinha já devia ser. Eu acho que devia ter uns 80 anos de vida, né, irmão? Desse tamanho, a irmãzinha. Só o cabelo bem baixinha. De repente, irmão, aquela irmã, aquela senhorinha, ela se levantou da cadeira que ela estava, irmão, e ela começou a pular, e a sua boca foi falando línguas espirituais, irmãos. Jesus batizou o Espírito Santo. Enquanto ela estava pulando ali, irmãos, as ovelhas, a pastora daquela igreja, irmão, fizeram um ciclo em volta dela. Quando aquela senhorinha, irmão, que estava sendo batizada do Espírito Santo, quando aquela senhora tocava naquelas outras irmãs, era aquela senhorinha tocando naquelas irmãs, e as irmãs também começavam a pular e começavam a falar línguas estranhas. Ali foi o retorno. Jesus batizou aquela senhorinha com o Espírito Santo. Jesus renovou aquelas outras ovelhas com o Espírito Santo. E a igreja toda teve que glorificar o nome do Senhor para mostrar que Deus, quando Ele fala, ninguém pode impedir. E nessa noite, meu bem amado, Deus fará uma obra na tua vida, mudará a tua história para provar que Ele fez a promessa. E quando Deus faz a promessa, não há homem na terra que pode, não há homem na terra, irmão, que pode impedir, não há anjo no céu, não há demônio no inferno que possa impedir quando Deus faz uma promessa na vida de alguém, irmãos. Não há. E aí, irmãos, já é tempo de operar, assim, pois muitos têm quebrado a tua lei. Sabe por que é, irmãos, que a igreja, em muitos lugares se perderam, só porque é que Deus não manifesta mais. Muitas das vezes, os seus mistérios, e o seu poder. É porque, irmão, muitas das vezes, irmão, nós vemos para dentro da casa, muitas das vezes muitos irmãos vêm para dentro da igreja, mas muitos irmãos não estão ligados com Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas os seus corações estão totalmente afastados de Deus. Está dentro da igreja, mas o seu coração está pensando nos seus problemas, mas o seu coração está pensando nas pessoas lá fora, o seu coração está pensando nas coisas lá fora. Amado, é por isso que muitas das vezes Deus não opera. É porque, amado, tem muitos nossos irmãos que estão também, muitas vezes estão dentro da igreja, mas da sua vida, amado, não acredita mais no poder de Deus, não acredita mais que Deus batiza com o Espírito Santo. Muitos nossos irmãos não acreditam mais no poder de Deus. Muitos nossos irmãos esqueceram que Deus ainda cura ainda, que Deus ainda faz mudo falar, que Deus ainda faz cego enxergar, que Deus ainda faz mudo falar, que Deus ainda faz paralítico andar. Deus ainda opera, irmão, ainda
Aleluia. Verdade. E aí Deus pergunta para nós o que tu queres que eu te faça. Imagina, muitos dos nossos irmãos da Bíblia Sagrada também tiveram também que entrar também nesse hospital. Muitos dos nossos irmãos do passado da Bíblia Sagrada também tiveram que ter também ali uma consulta com Deus. E imagine, o profeta Isaías está consultando com Deus e perguntando o que foi Isaías. Isaías fala: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, que convivo no meio de pessoas que também são pessoas de lábios impuros. E aí Isaías falou para Deus qual é a deficiência dele. E aí Deus fala: já Isaías, então se você é um homem, Isaías, de lábios impuros, então eu vou te curar. Então Deus ordena um anjo, e o anjo pega uma brasa com uma tenaz, ele pega uma brasa tirada exatamente do trono de Deus, e aquele anjo vai e toca na língua, na boca de Isaías, e Deus fala: Isaías, os teus pecados, a tua boca agora já não é mais impura, Isaías, agora a tua boca agora não é impura mais, Isaías, agora a tua boca, a tua vida será para ser um profeta mesmo, Isaías. Você vai falar as palavras que eu te mandar, Isaías. Louvado seja Deus. Quando nessa mesma mesa também, Deus, eu fico imaginando também, ali Moisés também, quando Deus chama Moisés, e Moisés fala: Senhor, quem sou eu, Senhor? Ó Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada, Senhor, até gaguejar o gaguejo, ó Senhor. E Deus fala: já Moisés, então já que você não é nada, Moisés, então vai, Moisés, e liberta o povo, porque se você não é nada, eu certamente serei contigo, Moisés, para ser servo, para ser um homem usado na presença de Deus. A pessoa precisa entender que ele não é nada, mas Deus é tudo. Se Deus faz alguma coisa através de você, é porque Deus ainda viu graça na sua vida. Se você canta bonito, não é porque você merece, mas é porque o Espírito do Senhor ainda está sobre a sua vida. Se Jesus te usa, não é porque você é alguma coisa, mas é porque a graça de Deus ainda está sobre a sua vida. Porque quando o Espírito sai da vida de uma pessoa, fica tudo negro, fica tudo escuro, irmão, não tem mais graça nenhuma. O homem perde o poder. Aleluia. Glória a Deus. Sansão era um homem que tinha o poder de Deus. Você vai dizer que todas as vezes que o Espírito vinha na vida de Sansão era guiado com uma força sobre-humana. De todos os homens, ele era o mais forte. Por quê? Porque o Espírito Santo vinha sobre a vida dele. Mas teve um momento que o Espírito do Senhor se apartou de Sansão. E aí Sansão pensava que tinha o Espírito. E quando o filisteu vieram sobre ele, quando ele pensava que ainda tinha força, ele pensava que a força que ele tinha, irmão, era dele. Mas a força que ele tinha não era dele. Vinha de Deus, vinha do Espírito do Senhor. E quando o Espírito saiu de Sansão, irmãos, a força dele foi embora. E o inimigo conseguiu, louvado seja Deus, prender Sansão. Aqui, irmãos, eu vejo a diferença que faz uma pessoa que tem o Espírito de Deus e uma pessoa que perde o Espírito de Deus. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus, amados, a pessoa que tem o Espírito do Senhor, quando ele fala, quando ele chega, coisas sobrenaturais acontecem. Mas uma pessoa, um crente que já perdeu o Espírito do Senhor, irmãos, meu amado, você pode ver, você pode conversar. Se você conversar, amados, com uma pessoa que tem o Espírito do Senhor, se você sair de manhã e você encontrar uma pessoa que tem o Espírito do Senhor, irmão, o dia vai ser uma bênção. Porque a pessoa que tem o Espírito do Senhor pode estar na luta, vai dizer: estamos na luta, mas a vitória é garantida pelo nome de Jesus. Estamos na luta, mas a vitória é certa. Está enfermo, mas Deus dará a cura. Mas agora, se você acordar de manhã e você sair de manhã e encontrar uma pessoa que perdeu o Espírito amado, se você conversar com essa pessoa, o seu dia vai acabar. Porque a pessoa só vai ver os problemas, só vai ver as coisas da terra, irmãos. Pessoa que não tem mais o Espírito de Deus, amado, ele só consegue ver as coisas da terra, ele é terreno. Ele só consegue ver o que está na sua vista. Ele só consegue ver os problemas. Por quê? Porque perdeu as coisas espirituais. Mas nós que já temos o Espírito Santo do Senhor, a Bíblia vai dizer que nós devemos olhar para as coisas que estão no alto. Então a pessoa que tem o Espírito Santo do Senhor, aleluia, quando ele
o diabo tem que bater em retirada, aleluia, as coisas começam a sair do lugar, e o reino de Deus, a palavra de Deus é proclamada, o evangelho do Senhor é proclamado, irmãos. Verdade. Glória a Deus. Quantos crentes, irmãos? Quantos crentes tem que nem sabe, que a vizinhança nem sabe que é crente? Aonde tem muitos irmãos que estão na igreja, irmãos, mas a vizinhança não sabe que ele é crente. Aonde ele trabalha, as pessoas não sabem que ele é crente. Por quê? Porque tem vergonha de falar que é crente, tem vergonha de assumir. Aleluia. Glória a Deus. Eu conheço pessoas assim, irmãos. Verdade, eu vou dizer, se alguém se envergonhar, Santo, santo é o Deus, Senhor. naquele grande dia, ele também Glorificado é o nome de Jesus. Aleluia. Mas é assim que acontece. Para receber, aleluia, o milagre de Deus, é preciso que o crente venha, esteja disposto a deixar Deus operar sobre a vida dele. Aleluia. É preciso perder a Glória a Deus. Quantas vezes o Espírito do Senhor já veio sobre a tua vida? Quantas vezes o Espírito de Deus já veio sobre a tua vida? E você se prendeu, se você se agarrou. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm vergonha de pular na presença dele. Tem pessoas que têm vergonha de bater palma na presença dele. Tem pessoas que têm vergonha de cair amado pelo Senhor amado. Que o Espírito Santo, irmão, ele faz da maneira que ele quer. Amado, eu me lembro que no começo, há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, quando eu era novo convertido, eu ia para o monte nas vigílias, lá em Brasília, e eu ia lá no monte, e tinha as vigílias, irmãos, e as vigílias abençoadas, e eu me lembro, irmão, que lá, o monte lá de terra vermelha, amados, eu me lembro de quando o Espírito do Senhor descia sobre nós ali, irmãos. Irmão, não tinha ninguém que ficava em pé, a gente caía mesmo no chão, no barro vermelho, a gente se levantava, sacudia a poeira. Por quê? Porque a gente dava lugar ao Espírito Santo do Senhor para receber uma presença dele. Tem que perder a vergonha, tem que deixar ele operar. Você tem que deixar ele abrir a sua boca para receber o batismo do Espírito Santo. Primeiro, tem que acreditar que ele batiza. Segundo, tem que abrir a boca e glorificar a Deus. Crente que vem para a igreja, ele fica calado, vai receber nada. Mas crente que vem para a igreja para adorar a Deus, sairá com a bênção, uma vitória da parte do Senhor. Glória a Deus. Milagre. Aleluia. Está na hora de você receber o milagre. Está na hora de você receber o milagre. Amém? Amém. Está na hora de você receber o milagre. Glória a Deus. Sabe por que é que você Aleluia. ainda não foi Glória a batizado? Deus. Sabe por que você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo? É porque você ainda não crê de verdade. Glória a Porque Deus. você não acredita que Ele pode batizar. É por isso que você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo. É porque você falta um pouco mais de você acreditar. Lembra quando você estava orando? Você estava orando fervorosamente e veio na tua cabeça umas palavras e você começou a balbuciar. Aquilo já era o começo, mas você parou. Era o Espírito do Senhor que queria fazer você falar palavras espirituais. Aleluia. Sabe por que é que Deus não profecia? É porque toda vez que você escuta a palavra dele, ele fala sobre a tua mente, você pensa que é coisa da tua cabeça, não é? É o Espírito do Senhor querendo fazer você um profeta. Glória a Deus. Sabe por que é que você ainda não é usado ainda? Para Deus usar em cura, é porque você Glória é a tímido. Deus. É porque você não tem coragem de orar ainda pelas pessoas enfermas. Para a partir do momento que você tomar coragem e orar pelas pessoas enfermas, você vai ver o milagre que Deus vai fazer através da sua vida, irmão. Deus não chama ninguém. Deus não chama ninguém para ficar da mesma maneira, mas Deus, quando chama alguém, Ele entrega um dom na vida, na mão de cada um de nós. Ele entrega um talento. Que talento que você tem, irmãos? Deus está perguntando: que talento é que você tem? Que talento
eu já estou terminando, para nós fazermos o governo. Amém? Mas, assim como acontece no hospital, quando nós vamos, e depois que nós conversamos, depois que nós fazemos uma autoanálise justamente com o médico, e aí depois que o médico então sabe o que é que nós precisamos, aí vem a segunda coisa que é preciso para uma operação, para Deus operar. Depois que nós falamos com Deus que nós estamos precisando, aí vem o diagnóstico de Deus. Ele nos dá o diagnóstico para a nossa vida. E aí, dá o diagnóstico para a nossa vida. Aí vem a segunda parte, que é quando Ele troca as nossas roupas. E essa parte que de trocar a roupa, Jacó, quando estava com seus filhos, antes de ele chegar na cidade para oferecer sacrifícios a Deus, em Gênesis 32, ele fala a todo o seu povo que estava com ele: escute, ó meus filhos, ó povo que está comigo. Nós vamos adorar a Deus, mas antes disso, tirai os deuses estranhos que há em vós, santificai as vossas roupas e santificai o vosso coração. Aí a pergunta, irmãos, que deuses estranhos são esses que há no nosso meio? Porque nós não adoramos mais nosso meio de barro, de gesso. Nós nos tratamos mais diante de santos, mas temos coisas que se transformam em Deus na nossa vida. Tudo aquilo que tirar a atenção de Deus na nossa vida acaba se transformando num ídolo na nossa vida. Talvez o ídolo seu pode ser o seu celular, que está tirando o seu tempo. Aleluia! Isso pode ser um ídolo na sua vida. O celular pode ser um ídolo na sua vida. Alguma coisa pode estar tirando o seu tempo com Deus. Alguma coisa deve estar tirando aqueles momentos que você tinha de comunhão com Deus, de quando você orava com Deus, de quando você se derramava na presença dEle. Lembra como se você se derramava na presença dEle? Lembra quando você chorava? Lembra quando você orava? Quando você tinha intimidade com Deus? Deus está com saudade. Deus, naquele tempo que você tinha tempo com Ele. Aleluia! Saudade de você, irmão. Glória a Deus! Deus está querendo aquele tempo que você tinha com Ele. Ele está com saudade de ouvir a tua voz. Ele está com saudade de você tirar um tempo para Ele. Não somente na igreja, mas quando você tirava um particular com Deus. E quando você clamava, Ele te respondia. É por isso que você não ouve mais a voz do Senhor. Por isso que você não ouve mais a voz do Espírito mais. É porque você não tem mais tempo com Deus. É porque você perdeu toda a intimidade que você tinha com Ele. Verdade! E Glória nessa a noite Deus! aqui, Deus me deu essa palavra para dizer para a sua vida: volte a ter um tempo com Deus. Volte a buscar intimidade com Deus. Volte a fazer o que você fazia para Deus. Volte a orar para Deus quando ninguém estava olhando. Volte a ler a palavra de Deus como você lia. Volte a jejuar. Volte a consagrar a sua vida. Tirai os deuses estranhos do meio de vós. Depois, tirai as vestes. As vestes são tudo aquilo que fazia parte da nossa antiga natureza. Era todo o erro, era todo o egoísmo, era toda a raiva, era toda a braveza, era toda a ignorância, era toda a falta de amor. Tudo isso é parte da velha roupa que fazia parte de nós. Amém? Glória a Deus. Depois, santificar a nossa vida. É nós santificar a nossa vida com Deus, irmãos. E aí depois que nós santificamos a nossa vida, aí nós entramos na sala de cirurgia. Aí Deus entra na nossa vida juntamente com o Espírito dele, irmãos. E aí Ele faz o mover e a operação de milagres sobre a vida e sobre a nossa vida. Houve um momento, irmão, na minha vida que eu perdi o contato com Deus. Eu perdi o contato com Deus porque eu deixei com que as coisas do
viesse, é claro que eu não saio da igreja, mas toda vez que nós perdemos a intimidade com Deus, toda vez que nós paramos de orar, que nós deixamos de consagrar, que nós deixamos de jejuar, que nós deixamos de orar, nós perdemos a nossa intimidade com Deus. Glória a Deus. E eu estava perdendo há anos atrás, no começo da minha fé, eu estava perdendo a minha intimidade com Deus. Eu estava perdendo a ouvir a voz do Senhor. Até que um dia, irmãos, ele próprio entrou dentro do meu quarto. Amados, eu quero dizer, nós podemos pecar, nós podemos fazer coisas erradas, e nenhum dos irmãos pode saber, e ninguém da igreja pode saber. Ninguém pode ver. Mas não esqueçamos que a gente tem 7 horas de fogo, mas daqui ninguém se esconde. Eu pensava que eu estava fazendo as coisas e ninguém estava vendo, mas aquele que nunca dorme estava vendo. E um dia, irmão, eu me lembro como hoje, eu estava dormindo onde eu morava, no meu quarto, e era de madrugada, estava no escuro, e de repente, irmão, dentro do meu quarto, uma voz me abriu, que é aquela voz que eu nunca esqueço, e não tem como eu reproduzir, porque é uma voz que não tem como produzir. A voz do Senhor bradou dentro do meu quarto e disse assim: há caminhos que para o homem parecem justos e retos, mas o final dele é caminho de morte. Irmão, quando aquela voz do Senhor dentro do meu quarto, eu me espantei. Eu pensei que fosse alguém que estava entrando, algum ladrão entrando dentro de casa, de tamanha voz tremenda que foi. Eu fiquei com um medo tão grande, irmão, que de um tempo depois, alguns minutos depois, eu ainda com medo, me levantei, acendi a luz, e vi que não era ninguém, e eu entendi que era o Senhor que estava falando comigo, irmãos. E Deus nessa noite também fala com alguém, porque Deus não fala com ninguém que está, Ele fala com ninguém que não está presente, mas Deus fala com quem está presente. E Deus está falando com alguém que está presente no nosso meio. Glória a Deus. Está na hora, amado, de você tomar posse da vitória. Está na hora de você se colocar na posição que Deus quer que você, aleluia, seja Deus quer que você esteja. Está na hora de você mergulhar nas águas do Espírito de Deus, mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo e você voltar a buscar a presença dele de novo, para que o poder de Deus venha de uma maneira sobrenatural, para que você possa ser usado nesta hora final como pessoa, como instrumento poderoso na mão do Senhor. Louvado seja Deus. Todos querem ser usados pela mão do Senhor.